É o significado das palavras, né, gente? Tem um estudioso da área que ele fala muito sobre isso, sobre a questão de como a gente se limita ao entendimento das palavras, e a nossa live vai ser muito, muito sobre isso. Então, gente, falar uma coisa aqui com vocês sobre a minha história. Eu já cheguei a contar muitas vezes, eu tava contando agora, mas eu tive um probleminha aqui no celular. A minha história, ela começa ali com essa questão da aba, com o diagnóstico do Aquiles, como muitas outras pessoas, né? Eu sou engenheira, para quem não sabe, eu sou engenheira. Durante essa minha vida na engenharia, eu estudei muitas outras áreas que hoje em dia repercutem na minha vida, e eu não fazia ideia naquela época, né? Mas contar como eu virei a Dani de hoje, por que eu estou aqui, por que eu venho aqui na internet conversar com vocês, por que eu saí de uma área que eu amo engenharia. Eu estou aqui, eu cheguei nesse ponto aqui muito mais por uma necessidade da vida, de aprender tudo isso, que por querer propriamente seguir esse caminho. Faz parte da nossa vida, isso faz parte da maturidade. O Aquiles, quando ele foi diagnosticado, eu e meu esposo, eu trabalhava de madrugada, fazendo plantão, e o Elias tinha 2 empregos. E aí, o que acontecia? Durante o dia, eu pegava o Aquiles e levava para as terapias. Nessa época, gente, o plano de saúde não cobriu nada. Ele tinha uma clínica que eles tinham lá, só que era muito distante da minha casa, e eu trabalhava de madrugada, eu estava cansada, era perigoso eu pegar o carro e dirigir tanto, e era uma clínica que eu sabia que a qualidade não era tão boa. Então, eu peguei minha poupança, a poupança que a gente estava ali guardando para abrir a nossa empresa, que a gente juntou durante anos e anos e anos, que dava para comprar um puto apartamento. Eu falei assim, vou investir no meu filho, que é o óbvio, é o que os pais fazem. Peguei, raspei a poupança e coloquei ali. Meu filho não desenvolveu. Eu fiquei muito brava, mas muito brava nesse processo. Eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, porque eu via várias outras crianças desenvolvendo e meu filho não desenvolvia, só que eu não entendia ainda. Porque a gente não entende, diabo. A gente não entende sobre terapia. O que é terapia? O que é uma terapia com evidência? A gente entende do tipo, toma uma medicação, faz um procedimento tal, mas a gente não entende propriamente o que é terapia, né, quando o nosso filho começa. Então eu não tinha parâmetro, eu não estava entendendo o que estava acontecendo e eu não fui informada de forma adequada como deveria ser. E aí, nesse processo, eu recebi todos os gráficos. Meu filho, ele seguiu o que se espera na análise do comportamento. Se o seu filho faz uma terapia com base na aba, o que você tem que ter? Se ele tem uma intervenção baseada em evidência, se faz uma avaliação para ter uma linha de base, depois vão se fazer um plano, faz os programas ali de ensino, coleta os dados e você recebe um relatório. Meu filho passou por todas essas fases. Tudo isso. Só que nessas fases, ninguém se questionou que ele estava há mais de 1 ano fazendo os mesmos programas, que não tinha modificação, que ele não estava aprendendo. Eu recebi tudo isso, toda essa massa de coisa, mas eu não via meu filho se desenvolver em nenhum sentido. E foi aí que eu fui questionar, porque eu entendo de gráfico. Uma das minhas áreas de estudo, gente, é métrica. Eu sou, uma das minhas formações é a área de metrologia. Eu estudo as formas de se medir e o comportamento é mensurável. E aí, outra coisa também é que eu tenho uma base científica. Como eu falei para vocês, gente, eu contei lá para vocês, eu fiz engenharia, só que eu não fiz simplesmente engenharia. Eu passei por várias engenharias na UNB. E durante esse meu período de passar por várias engenharias na UNB, eu fiz matéria do mestrado da mecânica, eu fiz matéria do mestrado da elétrica, eu fiz matéria de... Quando você está numa universidade, você pode fazer matéria de vários outros cursos. E foi o que eu fiz. Eu fiz matéria de vários outros cursos. E aí, nesse momento, eu agreguei uma base na minha vida que eu conseguia compreender
que aquilo dali estava inadequado. Só que nessa já foi um dinheirão. E aí eu falei assim, vou me capacitar. E nesse momento, o que eu vi também, que o meu filho, ele tinha certas complexidades que eu ainda não compreendia. Que complexidades eram essas? E aí eu comecei a pagar a supervisão de várias áreas. Eu fui supervisionada, e eu sou supervisionada por diversas áreas. Então, assim, eu tinha 2 supervisores, durante um bom tempo eu fiquei com 2 supervisores ABA, que era um para o meu filho e outra supervisão técnica. Eu gastava em torno de 5 mil reais com supervisão, eu ainda gasto bastante, mas não é mais esse valor de 5 mil lá no passado. E aí eu estou contando tudo isso para vocês, por quê? Porque nessa minha jornada eu entrei numa loucura. E aí eu volto lá recapitulando o início da live sobre o significado da palavra, sobre aquele linguista, filósofo, o Fritz Mountain, se eu me lembro o nome dele, que ele fala justamente sobre a limitação da palavra. Quando a gente fala sobre terapeuta, ser terapeuta, você pode ser terapeuta com vários significados aí. Só que eu escolhi uma para mim e segui em frente. E a minha rigidez, para quem não sabe, eu sou autista também. Fui diagnosticada aos 15 anos, lá atrás como autista, como síndrome de Asperger. Eu tenho uma rigidez comportamental. E eu escolhi esse significado da palavra ser terapeuta do meu filho de uma forma muito rígida. E aí vocês vão compreender o que aconteceu. No momento que eu comecei a virar terapeuta do meu filho, eu entendia que eu tinha que medir todos os comportamentos dele. Então, assim, eu virei terapeuta mesmo do meu filho. No ponto que minha avaliação, eu não fazia avaliação do Aquiles com um instrumento, eu fazia com vários instrumentos. E aí, os que chegavam no limite, eu fazia ali a avaliação funcional, né? Eu fazia uma avaliação direta, onde eu provocava alguns comportamentos para compreender. Eu filmava com 2 câmeras, eu mandava para os meus supervisores para eles analisarem. A gente sentava, discutia toda essa avaliação. Era uma massa enorme de relatório que eu produzia de madrugada, nos dias que um dia eu trabalhava e outro dia também eu não dormia, porque eu estava fazendo os relatórios. E aí, nesse meu processo, a gente montava ali o plano de ensino, então eu montava, né? Eu montava porque eu assumi a situação e só pegava o aconselhamento dessas supervisões técnicas que eu fazia para compreensão se estava compatível. E sim, esses meus supervisores estavam já preocupados comigo, já estavam preocupados com esse meu nível de estresse e dedicação. Daí eu fazia esse plano, fazia os programas para cada coisa, então era uma... Gente, assim, porque é exponencial. Se você quer seguir realmente de forma rigorosa o que se fala da análise de comportamento, sobre uma prática baseada em evidência mesmo, e você ter realmente rastreabilidade desses dados, você cria uma massa muito grande de tudo isso. E foi isso que eu fiz. Porque eu peguei o significado mais profundo que tinha e falei, eu vou ser a mãe terapeuta. Nesse meu processo de ser mãe terapeuta, eu fazia essas avaliações por diversos instrumentos, fazia esse plano, fazia diversos programas de ensino, então era uma coleção imensa de programas de ensino que eu estava ali aplicando. E aí, não bastando, eu assisti uma aula de um BCBA que ela falava sobre a importância de metrificar o comportamento do aplicador. E aí eu resolvi começar a medir o meu comportamento também. E aí eu queria ter mais resultado, eu queria tirar mais resultado de mim. Eu queria ser melhor, eu queria cada vez ter mais resultado para tirar mais resultado do meu filho e melhorar toda a situação. E aí eu media o comportamento dele, eu media meu comportamento, eu revia todos os vídeos, porque eu colocava 2 câmeras o tempo todo para filmar, então o tempo todo eu estava revendo. Depois eu fazia relatórios disso, e aí eu começava a discutir novamente com meus supervisores como eu podia melhorar a minha taxa de resposta, porque eu estava achando que eu estava inadequada. Então, assim,
de tudo isso que aconteceu no final, eu cheguei num ponto que eu comecei a chorar todos os dias. Eu entrei num burnout que eu fiquei de cama. Eu lembro bem essa situação. Eu cheguei num ponto que estava insustentável tudo isso. Aí o que eu falei? Vou voltar o meu filho para a clínica. Com o resto das minhas economias, vou voltar porque eu preciso de um prazo. Só que a minha carga de conhecimento, ele já estava no nível que eu já estava começando a ver falha em tudo. E essas falhas existiam e fazia parte. E aí eu comecei a modelar, comecei a entrar na terapia, comecei a falar, ó, é assim, é assado. Eu não me permitia. E aí nesse momento, gente, eu comecei a morrer a cada dia. A Dani começou a deixar de existir. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo, quando eu falo deixar de existir, é deixar de ter cuidados básicos. E quando eu falo cuidados básicos, eu não estou falando sobre fazer exercício físico, sobre comer, sobre aquele negócio, ai, por que você não faz uma caminhada, sai com as amigas. Não estou falando sobre esse, nem ir para o médico. Eu estou falando sobre o cuidado básico, do tipo, eu tinha que ter tanta taxa de resposta e tanto desempenho que ir ao banheiro, lavar cabeça, ficar com o cabelo limpo, era tão hiperfoco, tão intenso tudo isso, que eu deixei de ter cuidados básicos na minha vida. Cuidados básicos mesmo, de cuidar de coisas do dia a dia. Eu tive encoprese séria. Encoprese, para quem não sabe, é quando ali as fezes elas endurecem e aí muitas vezes você tem que fazer lavagem intestinal por conta disso. Porque o meu nível de dedicação, ele chegou no nível muito absurdo do significado da palavra. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque eu estou vendo mães e pais irem por esse mesmo caminho. Eu estou vendo terapeutas irem por esse mesmo caminho. E a gente não pode ir por esse caminho. A gente tem que ter uma noção que esse caminho ele é insustentável. O significado da palavra terapeuta, ela é muito ampla. Eu quero que vocês compreendam uma coisa, que toda intervenção, toda terapia, ela é como fosse um queijo suíço. Então o queijo suíço, gente, ele é cheio de furinho. O que a gente não pode deixar esses furos se alinharem e o negócio colapsar. É isso que a gente não pode. Mas sempre vai ter falhas. Outro ponto também que a gente tem que levar em consideração é que os nossos filhos, eles têm questões deles. Tem questões que a gente não vai conseguir enxergar naquele momento, como eu não enxergava lá atrás no meu Aquiles. Que o Aquiles, ele tem várias comorbidades. O Aquiles, a gente vivia um transtorno de sono sem compreender que ele tinha um transtorno de sono. O autismo do Aquiles é uma das coisas só. Mas o TDAH é o que pega muito. A deficiência intelectual, é o transtorno de sono, é o transtorno motor. O transtorno motor no meu filho, gente, é uma das coisas que mais pega. Sabe por quê? Porque grande parte das coisas que a gente aprende na vida, elas são motoras. E aí, se ele tem um transtorno motor de planejamento, todo aquele processo de praxe vai do planejamento à execução motora, e você não dá as ajudas de forma adequada, esvanece as ajudas de forma adequada, de forma compatível, ele vai ficar dependente de dicas e ajudas ali. Então, a parte motora, ela é essencial. E muitas vezes ela é... Olha, eu vou te falar assim, se eu fosse chutar um número, eu ia falar que mais de 90% das intervenções isso é negligenciado. Se aprende a fazer um comportamento de forma isolada, mas não aprende o global. E a parte motora ela é o que permite aprender novos comportamentos. E aí, gente, entra toda essa questão que eu estou trazendo para vocês. Tudo bem a gente falar que é terapeuta. Eu acho que assim, no momento que você... com pai e mãe, e a gente fala que eu sou terapeuta, você está vestindo uma capa do mago.
É esse conceito que é importante que a gente tenha, que tem momentos que a gente tem que vestir a capa do mago para conseguir lidar com alguns comportamentos que são muito desafiadores para a gente, que eles são muito difíceis. Então a gente vai vestir essa capa do mago e compreender que assim, eu vou lidar com esse comportamento aqui e depois eu tiro a capa do mago. Tá tudo bem. Só não entrem na noia que eu entrei. Não entrem nessa questão de achar que você tem que medir todos os comportamentos, que tudo... E aí vem a parte mais cruel da história. Eu nem vou colocar o rímel que eu tô com medo de chorar. Porque se eu começar a chorar aqui, vai lascar, porque essa parte é a mais tensa de tudo. Eu sou mãe, gente. Quem é mãe? Quem é terapeuta aqui? Quem é terapeuta aqui tem um filho que quando eu falo nível 2, nível 3, a pessoa vai associar a fala, a comunicação, e eu não tô falando sobre isso. Eu conheço mães que têm filhos que têm uma seletividade alimentar tão grande que eles se tornam nível 2 de suporte porque ela tem que fazer toda a comida, tem que viver, não pode viajar, não pode fazer nada. E é isso que eu tô querendo trazer para vocês. Eu quero saber dessas mães aqui, porque o que acontece, né, gente? Tem aqueles que vão deslanchar, aqueles que você vai dar um pouco de estímulo e eles vão deslanchar. A terapia, ela muitas vezes você vai pegar duas crianças que estão com os mesmos terapeutas, que estão com uma intervenção intensiva, e um vai deslanchar e o outro vai ter um aprendizado mais lento, por questões da genética. A genética, gente. Essa correlação com outros transtornos, como eu falei para vocês, não é o autismo, é o conjunto de comorbidades que atrapalha esse processo de aprendizado. Só que essa mãe aqui, ela vira mãe troféu e ela não tem culpa disso. Na verdade, que bom, eu fico feliz por ela. Eu fico muito feliz. E às vezes, o que acontece? Começa um processo comparativo daquela criança que deslanchou e aquela que não. E aí começa aquela questão, essa daqui não se esforçou. Ela não fez tudo o que ela podia. E sabe o que é o pior disso? Desde que eu entrei aqui na internet, eu perdi amigas. Eu falo perdi porque não foi só uma mãe que morreu. E eu vou falar pra vocês, elas morreram não tirando a própria vida, mas se negligenciando todos os dias. Várias vezes eu ouvindo exatamente esse relato do tipo, eu podia ter feito mais. Sabe, mães de nível 2, nível 3 de suporte, vendo as outras na internet, né, vendo esse comparativo e sempre falando, eu podia, se eu tivesse largado o emprego, ou largaram o emprego, tem as que largaram totalmente o emprego, largaram tudo, e se dedicaram, ficaram dedicadas, mas e se eu tivesse vendido meu carro, e se eu tivesse vendido minha casa, e se eu tivesse... e se eu não tivesse dormido, e se não tivesse... E aí, sabe qual é o resultado dessas mães? Elas não estão mais aqui. Elas não estão, gente. E é isso que eu não quero pra vocês. Eu escuto. Desculpa. Eu escuto, gente, pelo menos num dia, dezenas de pessoas. Eu leio muitas mensagens, eu converso com muita gente. São pais e são terapeutas ficando doentes.
porque tá insustentável para todo mundo. O que a internet, gente, é uma ferramenta poderosíssima. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está recebendo aqui. Com as pressões que a gente faz, sabe? A plenitude da vida, gente, ela tá justamente da gente viver o aqui e agora, com nossos filhos, é ensinar nas oportunidades, é deixar às vezes também, falar não, agora é o meu momento, respirar fundo. Quando eu falo sobre autocuidado com vocês, gente, eu não tô falando sobre simplesmente marcar médico, ir pra academia. Não, o autocuidado tá em coisas muito mais simples. O autocuidado tá em a gente se regular em certas... Porque, assim, muitos de nós temos transtornos também. Se nossos filhos, eles estão dentro do espectro, não é raro, por conta da carga genética, a gente ter uma questão também. E a gente precisa se preservar. A gente precisa ter esse cuidado com a gente, no sentido de saber filtrar o que a gente recebe, as nossas cobranças. E eu falo assim, que isso não é só para pais, isso é para profissionais também. Tem uma professora aqui, o professor tá levando porrada, gente. O professor tá levando porrada de tudo que é lugar. O professor, gente, antigamente, ele recebia ali um aluno autista e tudo, e eu sei que o diagnóstico aumentou, os profissionais estão mais capacitados, a gente tem uma pressão mais pela inclusão, mas por algum motivo, e enfim, não tenho nem como entrar nesse aspecto, os professores estão tendo mais alunos, só que o que acontece? Esses professores, eles não estão tendo amparo, eles só estão levando porrada. Eles levam porrada dos pais, eles levam... Porque nós estamos cansados, nós estamos exaustos. A escola é o que a gente muitas vezes tem como rede de suporte, a gente queria muito que fosse mais suporte, eu tenho a sorte de ter isso aqui. Mas eles levam porrada da própria instituição por não dar amparo. Os terapeutas sérios, gente, que eu conheço, os dedicados, eles estão acabados. Sabe por quê? Porque eles recebem ali do plano de saúde a hora da sessão, eles investem e tem que investir mesmo na carreira, mas a hora que eles estão montando relatório, a hora que eles estão montando todas essas coisas, é a hora que eles deveriam estar com a família, que eles deveriam estar dormindo. E aí o que acontece? E eles não cobram muitas vezes por essa hora que eles estão fazendo, porque o plano de saúde só cobra aquele momento. E aí a gente quer tudo também, né? A gente quer que nossos filhos desenvolvam em todos os aspectos. E a gente pressiona, porque a gente está cansado, porque a gente quer mais, porque a gente vê na internet que uma pessoa ali teve um boom de desenvolvimento e o nosso filho não. E a gente precisa ser disruptivo. É difícil, gente. Eu tinha prometido que eu não ia mais fazer esse tipo de coisa aqui na internet, esse tipo de live, mas eu precisei conversar com vocês sobre isso. Eu precisei porque, assim, nós precisamos mudar. Um fato é que treino parental potencializa tudo. Você aprender certos pilares de um ensino baseado em evidência, você vai potencializar o ensino do seu filho. Isso é um fato. E isso só faz sentido
no momento que isso for adequado à sua realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, gente, um exemplo clássico de desfraude. Vamos pegar ali um exemplo clássico que acontece no desfraude, quando a criança está ali com a terapia fazendo na clínica, está na escola e tudo, aí começa o processo de desfraude. O terapeuta, ele entrega para os pais, às vezes, uma ficha gigantesca para os pais irem preenchendo quando vai ao banheiro, como é que foi, faz toda aquela análise de tarefas, né? E pede para os pais preencherem. E aí, os terapeutas reclamam quando os pais não preenchem, porque eles falam, esse pai, essa mãe não engaja, não ajuda, não. E os pais já estão tão cansados, e aí os pais se culpam, nossa, eu não estou conseguindo preencher. Ai, meu filho não está aprendendo a fazer esse desfraude. Ai, e aí fica uma culpa para tudo que é lado. Fica todo mundo cansado. E aí, nesse processo, digamos que foi feita uma boa avaliação, viu que realmente a criança está num período ideal de desfraude, mas não foi colocado em consideração a capacidade dos pais de registrar, de como registrar e acompanhar esse comportamento, e os terapeutas também não flexibilizaram. E aí fica uma culpa, um jogando a culpa para o outro. Os pais vão começar a culpar os terapeutas por outras coisas. E existem muitas formas flexíveis de registro. Existe, por exemplo, no final do dia, você colocar lá no WhatsApp uma escala Likert, uma escala flexível de 0 a 5, de carinhas, eu tenho uma agenda que ela é gratuita, gente, onde eu ensino todo esse passo a passo de formas flexíveis de registro, que no final você está tendo um registro, você está tendo uma linha de base. E como isso é importante, né? A gente ter compreensão. Então, os terapeutas saberem ensinar de forma flexível, ensinar a registrar de forma flexível. Eu vou dar um outro exemplo de tudo isso também. Comunicação aumentativa alternativa. Isso acontece muito. O terapeuta fez um curso de PEX. Ele vai e chega lá e ele fez com todo carinho, fez uma prancha. Na hora que ele estava ali, descansa em tudo, não cobrou pela prancha para a família, entregou. Fica amassada a prancha, a criança morde a prancha, os pais não usam essa prancha de comunicação. E aí o terapeuta fica bravo, fala assim, eles não estão colaborando. E a família fala, eu não consigo usar, é muito difícil, fica ali no canto porque a gente não consegue usar. Isso não deu certo, gente, porque pegou uma coisa que era muito, muito além do repertório dessa família, dessa criança. A gente tem que ir num passo a passo para ensinar certos comportamentos. Primeiro a gente modela o comportamento da família antes de esperar o comportamento da criança. E tudo isso tem que ser muito bem comunicado, explicado para a família. Que olha, primeiro a gente vai modificar o seu comportamento para você usar essa prancha e para depois modificar o comportamento do seu filho. Só que o que acontece? A gente acaba usando muita fórmula pronta, porque dá certo muitas vezes nas massas, e não dá certo especificamente para aquela criança. Aqui. A Cris, entrei na liga e gostaria de alfabetizar uma criança autista no 3º ano do fundamental. Tudo começa com uma boa avaliação de repertório. Tudo começa com essa avaliação de repertório. Gente, eu vou desligar agora, mas era isso que eu queria trazer para vocês. Essa reflexão. Eu não quero que vocês sofram o que eu sofri. A gente tem que chegar num meio termo de tudo isso, porque assim a gente não vai chegar a lugar algum, né? A gente só vai se estressar, vai todo mundo cansar, vai todo mundo ter burnout, os professores, os terapeutas, os pais.
cuidado com o que vocês consomem na internet. Gente, cuidado com o tempo que vocês passam aqui na internet. Se policiem, eu vejo pessoas, às vezes, eu quero que vocês, outra coisa, aproveitar que a gente está conversando sobre isso, compreendam que o Instagram, as redes sociais, é um experimento social. Aqui nós estamos num experimento social que ele está acontecendo o tempo todo. Tudo que nós fazemos aqui é coletar esses dados. Eu falo, gente, que o Instagram é o maior analista do comportamento que existe. Agora, com a inteligência artificial, eles passaram para um outro patamar de análise. O TikTok, ele em poucos segundos, ele compreende o seu perfil. Então, compreendam isso. Você fica aqui no Instagram curtindo, você entra num comentário e começa a brigar com outra pessoa, discutir. Eu vejo pessoas, às vezes, num post meu, passando um dia inteiro brigando e discutindo com outras pessoas. Se for pensar em engajamento, a pessoa fala assim, isso é ótimo, mas eu fico preocupada. Eu realmente fico preocupada com o tempo que as pessoas estão se dedicando a isso. A gente tinha que usar as redes sociais de uma forma muito mais saudável. A pessoa abre o Instagram e olha lá a criança do fulano de tal, ou fica comparando, fulana conseguiu tal coisa, enfim, de desenvolvimento. Não vai, esse caminho não vai dar certo. Não vai dar certo. Aqui, Dani, todos os dias eu peço a Deus para renovar minhas forças, porque não é fácil lidar com tantas coisas, com pensamentos. Eu estou esgotada fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Aqui a Karen. Bom dia, Dani, ótima reflexão. Eu sou psicóloga, analista do comportamento, atuo diretamente. Eu sei como é importante cuidarmos da nossa saúde mental. Muito legal, Karen. É realmente, extremamente. A Gra, o tempo que gasta com a energia que traz de volta a si é muito sério. A frequência vai e volta. Por favor, envia onde eu consigo essa folha mais fácil de registro que foi citado. Eu tenho... eu não sei se está funcionando essa automação. É uma automação que é LF24. Que eu tenho uma agenda que eu ensino tudo isso. Mas assim... mais importante do que isso é criar. Eu vou contar para vocês o nível de estresse que tá das pessoas aqui. Daniel Kahneman é um grande estudioso sobre como a gente toma decisões. Não sei se ele faleceu há um tempo, foi ganhador no Prêmio Nobel. E ele fala o seguinte, nós tomamos decisões de forma precipitada. E quanto mais estressado você tá, mais cansado você tá, porque as redes sociais causam esse cansaço, mais precipitada ainda você vai tomar as decisões. Recentemente eu fiz um post onde eu fiz uma agenda com base na análise de comportamento para os pais mapearem. Porque às vezes os pais não sabem nem relatar para o terapeuta como é que está o desenvolvimento da criança. Pai e mãe, muitas vezes, gente, o que a gente quer é melhoria de qualidade de vida. E aí, às vezes, os terapeutas ficam passando um bando de folha de registro que não repercute na vida e ninguém entende o que está acontecendo. Transtorno mental, o que a gente quer é essa interface de tá dormindo bem, tá comendo bem, tá engajado, tá feliz, tá conseguindo se comunicar ali, pedir as coisas de forma adequada, sem se frustrar, sem ter disruptivos. É isso que a gente quer no final das contas na vida. E aí eu fiz uma agenda, um diário, para que os pais acompanhassem isso, que foi lá na Liga Família, uma mãe pediu isso, porque ela não estava conseguindo relatar para os terapeutas. Aí eu fiz um diário para que ela levasse, para ela imprimir, e ela ia anotando todos os dias, só marcava xizinho. É um diário que era só de escala Likert, xizinho, marca ali, bonitinho. E aí eu resolvi transformar esse diário num post. Por pedido, ela colocou lá, coloquei o caso. E aí, nesse post, eu coloquei esse diário e coloquei ali na descrição, falando que assim, um erro de alguns terapeutas é querer transformar os pais em terapeutas. Por quê? Às vezes os pais não
não tem sentido eles fazerem aquele tanto de registro, aquela massa documental, como um terapeuta vai fazer. Ele vai fazer registro, mas na sua forma de se fazer. De uma forma mais flexível, porque ele tem uma massa de dados muito maior. E aí eu volto para vocês, gente, eu não estou tirando informação do sovaco, eu sou especialista na área de metrologia. Eu estudo metrificação, eu estudo como se mede as coisas. Isso daí, eu estudo isso desde 2004. Eu estudo formas de medida desde 2004. Eu estou falando que eu estou nessa área de medidas há 20 anos. E aí agora eu estou trabalhando na área comportamental, que a gente vai medir comportamentos, mas os princípios não mudam. Então, quando a gente vai medir, essa medição tem que ser compatível a essa realidade dessa família. E aí eu fiz esse post, e aí eu só coloquei essa frase sobre a transformação. As pessoas só leram essa frase. E mandaram para grupo do WhatsApp, recortaram só essa frase, mandaram para grupo do WhatsApp, mandaram para várias coisas. E aí, ontem eu dormi pensando nisso, eu estava conversando com meu esposo, poxa amor, aconteceu isso. Aí eu amanheci pensando sobre isso. Eu falei assim, por que as pessoas fazem isso? Porque tá todo mundo tão disruptivo, tão cansado, tão exausto, eu quero bater, eu quero brigar, eu quero morder, eu quero discutir, porque ninguém pode sair dando porrada em ninguém porque vai para a delegacia. E aí a pessoa lê só essa frase no post. E aí vem bater em mim, vem me dar porrada. Por quê? Porque a vida tá dando porrada nessa pessoa, ela está com a mente tão cansada, que ela precisava bater em alguém. E esse alguém era eu ali, porque, enfim, né? Eu tô fácil de se levar porrada. Tô aqui na internet postando coisa, é muito fácil vocês baterem em mim. Olhar uma frase, me xingar e mandar palavras feias no direct, recortar um pedaço da realidade, isso é muito fácil. É muito mais difícil a gente lutar contra as coisas que estão acontecendo na nossa vida e tentar voltar à plenitude. É muito difícil isso, porque a gente tá levando porrada o tempo todo. Aqui, quero aprender mais. Eu tô sempre ensinando coisa, gente. Eu tenho meu canal do YouTube, que tem várias aulas. Eu tenho meu link na bio, onde você acessa muito conteúdo gratuito. Eu sempre estou mandando modelos para vocês, eu sempre estou mandando um bando de coisas nos meus grupos do WhatsApp. Para vocês terem uma noção, juntando todos os meus grupos do WhatsApp, Telegram, são quase 20 mil pessoas ali. Eu estou quase todos os dias mandando conteúdo. Eu estou aqui no meu Instagram e a minha conta alcança ali entre 1 milhão, 1,5 milhão e eu estou sempre mandando conteúdos gratuitos para vocês. Eu tenho a Liga Light, que é a parte gratuita da Liga Autismos, que ela é gratuita para as pessoas que não têm dinheiro para comprar cursos e tudo, tem ali. Então, é isso, gente. Eu não vou deixar essa live salva, não vou, o que eu falei aqui, falei. E agora vou para os meus compromissos. Até mais, gente.